Meu nome é Guto Garcia e hoje aqui eu vou apresentar dicas para você estudar melhor em casa, desenvolver a sua capacidade de aprendizagem. Vou dar 18 dicas para vocês. Primeiro vamos entender o ciclo de aprendizagem do aluno, tá? Deixar claro que em sala de aula ninguém aprende nada em sala de aula. Em sala de aula o aluno entende a matéria, tira as dúvidas. E em casa que ele realmente aprende, quando ele está estudando sozinho, é o estudo solitário após a aula que ele aprende. E ele fixa, ele memoriza quando ele está dormindo. É o momento do sono que ele fixa somente o que ele aprendeu. Então o aluno entende a matéria na sala de aula, estuda aquela matéria daquele dia que ele aprendeu em casa, e à noite, uma boa noite de sono, ele vai fixar somente o que ele aprendeu. Isso aqui é um ciclo circadiano que dura 24 horas, que é o ciclo de aprendizagem do aluno. Então a primeira dica que eu posso dar, a mais importante de todas, é que a aula assistida hoje é a aula estudada hoje, antecipar sua noite de sono, tá? Então vamos ver esse algoritmo aqui, é o algoritmo do aprendizado definitivo. Quem colocar essa forma de aprender, de estudar, vai aprender para sempre. Como é que funciona isso? Imagina que você está no primeiro dia aqui, você assistiu uma aula lá no ensino médio de geometria, assistiu uma aula de 50 minutos de geometria. Então no primeiro dia, você sabe aquela matéria, 100% daquela matéria, você entendeu 100% daquela matéria. Se você não estudar nada daquela matéria, já no segundo dia, depois que você dormiu, você já esqueceu ali 70% daquela aula. Uma semana depois, 90% daquela aula você não lembra mais de nada. Um mês depois, 99% daquela aula você não lembra mais de nada. Então o que você tem que fazer para essa aula que você aprendeu, que você entendeu hoje em sala de aula, você vai aprender para sempre. Você chega em casa naquele mesmo dia, chegou hoje em casa, tive aula hoje mais cedo de geometria. Chega em casa e faz um resumo daquela aula. Você vai demorar aí uns 20 minutos para fazer um bom resumo daquela aula que você assistiu hoje. No mesmo dia você faz esse resumo. No outro dia, você vai pegar esse resumo, você vai precisar de 10 minutos para ler aquele resumo que você fez. Com isso, você mantém na faixa de 95% aquela matéria que você entendeu. Uma semana depois, você vai precisar de 5 minutos para estudar aquele mesmo resumo. 5 minutos, você vai revisar aquele resumo que você já fez. Um mês depois, você vai precisar de 2 a 4 minutos para poder revisar aquele mesmo resumo. Então, pessoal, você teve contato com aquele conteúdo durante 5 vezes. É o que o seu cérebro precisa para entrar na sua memória de longo prazo e nunca mais esquecer. Você assistiu a aula, depois em casa fez o resumo, depois no outro dia estudou durante 10 minutos, uma semana depois estudou durante 5 minutos e um mês depois estudou durante 2 a 4 minutos. Então, durante 5 vezes, você viu aquele conteúdo durante 5 vezes. Você nunca mais esquece esse conteúdo. Então, esse aqui é o algoritmo de aprendizado. É a primeira dica que a gente pode dar e a mais importante para você poder estudar e aprender para sempre. Aprender não é aprender para o outro dia, para se dar bem na prova. Não, aprender é aprender para sempre. A segunda dica que a gente pode dar é o planejamento. Tem que administrar bem o seu tempo. Então ali, todo domingo à noite, você vai pegar uma folha de papel em branco A4 e vai colocar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai fazer um planejamento, um cronograma do seu estudo semanal. E vai colocar lá, seu estudo pela manhã, se você começa a estudar às 2 da tarde em casa, coloca 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6.
e vai colocando os horários ali, ou de 30 minutos, ou de 1 em 1 hora. E vai colocar lá, ó, segunda-feira de 4 às 5, eu vou estudar a Floresta Amazônica, no capítulo 3. Na terça e na quinta, por exemplo, o aluno das 5 às 6 ele está jogando futebol, tem aula de educação física. Eu vou jantar de 8 às 9, depois de 9 horas eu vou estudar a Era Wagner. Então você faz um planejamento de toda a semana, tá? E uma dica, estuda a primeira matéria que você não gosta. Então coloca mais cedo possível aquela matéria que você menos gosta, para ficar livre logo dessa matéria. Eu, por exemplo, na minha época, não gostava muito de português. Então, eu estudava português antes de tudo, deixava matemática para estudar mais tarde. Então, administrar seu tempo faz você ter um planejamento bom da sua semana. Esse aqui é a forma mais natural de você realmente aprender. É ficar repetindo alto uma determinada frase, ou escrevendo a mesma coisa, a mesma frase. Isso faz com que você memorize, tá? Não significa que você não entendeu determinadas fórmulas que você precisa memorizar. Então essa aqui é a maneira mais natural que o aluno aprende naturalmente. É ficar repetindo aquela frase, aquela fórmula várias vezes, ou ficar escrevendo. É a terceira dica. A quarta dica, que eu acho a mais importante, eu faço isso para tudo, é o resumo. Faz um resumo daquela matéria, daquele livro que você leu, daquele capítulo que você estudou, faz um resumo. Ó, por exemplo aqui, ó, cinemática lá em física, tem 15 fórmulas aqui, metade de uma folha de papel A4. Então fez todo esse resumo aqui, ele estudou lá toda a mecânica e fez um resumo dessa parte da mecânica aí. Então resumo é algo muito importante. Tem gente que gosta de sublinhar, mas eu acho que fazer o resumo, quando você está escrevendo, fazendo o resumo, você já está aprendendo também. E como eu falei anteriormente, é grifar. Muita gente gosta de ficar lendo e grifando tudo que está lendo, tá? Essa técnica tem que ser realizada junto com a outra, combinada a outra técnica. Senão, porque somente a leitura é algo muito, vamos dizer assim, vago, tá? O interessante é você escrever, fazer resumo, só sublinhar. Você pode estar achando que está aprendendo e na realidade não está. Sublinhar é interessante porque depois você pode dar ênfase ao que você está apenas sublinhando. É a nossa quinta dica aí. Nossa sexta dica são os mnemônicos. São palavras-chave fáceis de memorizar. Serve para desenvolver a memória e facilita a memorização. Então tem que verificar lá que não é toda matéria que você consegue fazer resumos por mnemônicos, tá? São palavras que você consegue relembrar vários conteúdos. A sétima dica é a interrogação elaborativa. O estudante deve concentrar em perguntas do tipo porquê. Ele leu um determinado parágrafo, um determinado texto e depois pergunta o porquê. Quais são as causas de determinado fato, investigar as suas origens, é algo bem importante também, interessante de estudar. Não só ficar perguntando o que é, mas o porquê de determinados conteúdos. A oitava dica é a autoexplicação. Você lê o conteúdo e tenta explicar com suas próprias palavras aquele conteúdo. Lê um parágrafo e tenta, com suas próprias palavras, explicar tudo que você entendeu sobre aquele determinado parágrafo. Esse método tem que ser realizado durante o aprendizado. Você está aprendendo algo e você vai utilizar esse método aí para poder ajudar na matéria. Isso é muito importante, pessoal. Teste prático é você fazer prova, teste, simulados
de Enem passado, de vestibulares passados, de concurso, toneladas e toneladas de provas. Fazer questões nunca é demais, tá? Então, pessoal, isso aqui é um dos mais importantes dicas para você realmente aprender, é fazer exercício todos os dias. Mapa mental. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um mapa mental da Revolução Francesa. Então, esse aqui é um resumo de um livro que tinha 89 páginas. E você, através de, é como se fosse um resumo, um diagrama resumido, que você pode entender tudo da Revolução Francesa. Então, repara que você vai estudando determinado conteúdo e vai montando o seu mapa mental, tá? Tem vários mapas mentais prontos na internet, mas o mais interessante é você montar o seu, que quando você está fazendo o diagrama, desenhando o diagrama, você está aprendendo também muito. Prática intercalada também é algo muito importante. Você tem que mesclar disciplinas da área tecnológica, da área biomédica, da área de humanas. Então estuda matemática 1 hora, depois estuda história 1 hora, depois vai para biologia, depois volta para física. Então ficar tentando mesclar, ou então colocar uma matéria menos complexa, depois uma matéria mais complexa para você, e começar aquela dica inicial, começar sempre daquela matéria que você menos gosta, tá? Então aquela matéria que você menos gosta, começar a estudar por ela. Aqui é um dos pilares do aprendizado, é a alimentação saudável, tá? Então você tem que fazer um bom café da manhã, comer bastante cereais, vegetais, legumes, frutas. É essencial para estudantes que os estudantes utilizem intensamente seu cérebro. Então é muito importante a fibra para que você possa ter uma boa memória, um bom raciocínio. E beber água, pessoal. Beber no mínimo 3 litros de água todos os dias. O ideal, 4 litros de água. Mas beber água ajuda no bom desempenho do sistema nervoso, evita lapsos de memória, falta de concentração. Então beber água é muito importante. Às vezes a gente esquece de beber água. Então quando você for estudar, coloca uma garrafa de água junto lá ao estudo para você ficar lembrando sempre. Em sala de aula, leva aquela garrafinha de água e deixa na sua carteira lá para você sempre estar bebendo água. O outro pilar que nós já dizemos que é muito importante é o sono, tá? Você tem que dormir pelo menos 8 horas por noite, tá? Então, você deve estudar todo dia um pouco. Eu acho interessante estudar de 2 a 3 horas todos os dias em casa, mas dormir no mínimo 8 horas, que é quando você está dormindo que existe a reconfiguração das nossas redes neurais. Então, o aprendizado está exatamente nesse momento, quando você começa a fazer a reconfiguração da rede neural, como nós já vimos, que o sono é o terceiro pilar do aprendizado. Entende em sala de aula, aprende quando estuda sozinho, e quando está dormindo é que você realmente memoriza, fixa a matéria. Então, quanto mais você aprende, e quando estiver acordado, melhor deverá ser o seu sono noturno. Atividade física, pessoal, isso aqui é o terceiro pilar do aprendizado. Alimentação saudável, um bom sono e atividade física é básico. Atividade física potencializa a memória, ativa a circulação, melhora a oxigenação do cérebro, potencializa o desempenho da inteligência, memória e concentração. Então, atividade física, todos os dias, correr durante 1 hora, andar durante 1 hora, fazer algum tipo de atividade física. Isso é muito importante para o aprendizado. Meditação e concentração, aumenta a concentração, acelera o raciocínio. Então fazer relaxamento, concentração, meditação é muito importante também. E pessoal, está estudando em casa? Neutraliza o ladrão de atenção, tá? Que é o quê? Hoje em dia que é o celular, né? São as redes sociais, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, são os jogos eletrônicos, é o aparelho de som. Então, pessoal, quer estudar? Deixa todos esses equipamentos eletrônicos longe de você
e estuda sozinho com papel, caneta e livro, tá? E algo muito importante, coloque o computador longe de você também. Não faça resumo nunca olhando para o computador, digitando. Quando você está digitando no computador, pessoal, a sua memória, o seu raciocínio está preocupado com as teclas. Você não está aprendendo nada. Se você quiser fazer uma pesquisa, aí você vai lá na pesquisa, vai para o Google, faz a sua pesquisa. Mas está estudando, coloca o computador de lado, porque você tem que pegar papel, caneta, fazer resumo, fazer o mapa mental. Isso que é o importante. É assim que a gente estuda. Utilize a tecnologia a seu favor. No YouTube tem dezenas, centenas, milhares de aulas. Tem aula sobre tudo no YouTube, tá? Então, utiliza para vocês lá o que for de importante em termos de tecnologia. Entender a sua forma de aprender também é muito importante. Se você tem a memória visual, ou se você tem a memória auditiva, ou se você tem a memória sinestésica, tem que pegar as coisas para poder aprender. Eu, por exemplo, eu tenho a minha memória visual muito boa, minha memória auditiva é muito ruim. Então, cada um tem uma forma de aprender. Tem que descobrir qual é a sua. E para finalizar, pessoal, talvez seja mais importante, a leitura é essencial para todas as disciplinas. A leitura é algo muito importante, pessoal. Só escreve bem quem lê bem, só lê bem quem lê muito, e só lê muito quem lê por prazer. Então, o aluno tem que descobrir o prazer da leitura. O professor tem que passar para o aluno, deixar o aluno ali no quarto, quinto, sexto ano, a escolher o seu livro. Primeiro nós temos que o aluno descobrir o seu livro. Quer ler Harry Potter, Agatha Christie. Depois, o professor começa a dar os livros mais tradicionais para o aluno. Então, primeiro nós temos que ganhar o aluno. O aluno tem que descobrir o seu livro, tem que criar o prazer pela leitura. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, só mandar mensagem que eu respondo. Muito obrigado, pessoal. Diga.